o projeto que está de anistia, Adri, não é do 8 de janeiro, porque podia ter um projeto de anistia para o 8 de janeiro, certo? Sim. Não, você pensa que é um projeto do 8 de janeiro? É anistia desde 12 de dezembro até agora, até a publicação da lei. Na verdade, é desde 30 de outubro, viu, Rovai? 30 de outubro. 30 de outubro. Até a publicação da lei. Para quê? Para que eles peguem o Bolsonaro e livrem o Bolsonaro da cadeia, para que eles livrem todos os generais. Quer dizer, então eles estão se lixando para os caras do 8 de janeiro. Até porque o Barroso deu uma entrevista recente onde ele fala o seguinte: nós oferecemos a 1.200 condenados que eles pagassem R$5.000 para poder sair e livre, trocar a prisão deles por R$5.000, mais 2 anos sem rede social. E fazia um curso sobre democracia. Cara, o que você faz numa hora dessa, Carlito? Se você é um inocente... Estava lá, foi 2 anos sem rede social, beleza, meu. Vai passear, ficar numa praia. Vai ficar preso, cara, de 17 anos. E aí você tinha de volta o seu passaporte, não precisava ficar com tornozeleira. Mas cara, não com açúcar. E mais da metade não aceitou. 600, é isso que eu ia falar, completar meu raciocínio. 600 não aceitaram de 1.200. Eles querem ser vítimas. Eles são fascistas, absolutamente radicais. Eles querem se vitimizar. O teclado é oscilante. Desculpa, que se eu estou vendo aqui, pensei que eu estava falando alto. Eu tenho essa mania de falar alto aqui, o pessoal falando alto. Rovai, para de falar alto. Mas, enfim, não faz sentido, então, mais anistia para esses caras. Porque mais do que isso, Carlito, não tem. Se você trocar R$5.000, qualquer vaquinha eles arrumam em 10 minutos aí. Pega para um deputado cada um. São 1.200. Vai lá, dá quanto? 5.000 vezes 1.000? Ou pega parte dos 17 milhões do Bolsonaro, né? Já que ele se preocupa tanto com esse povo aí. Separa 1 milhão para pagar a multa desse povo. Separa, dá o dinheiro. Bom, 2 anos sem internet, beleza, velho. Fica olhando o da mulher. Nossa, né? Pega o celular da esposa e fica olhando. Só não pode se manifestar. Você vai poder usar a internet para tudo, menos para se manifestar. Rede social. Rede social. Você pode escrever artigo, você pode publicar artigo. Tem o vídeo do Barroso. Tem o vídeo do Barroso? É porque, na verdade, ele falou isso durante um plenário do Supremo. E aí voltou a circular muito, porque o pessoal está falando, coitados, Aí ele falando, eles tiveram a chance de não estar passando por isso, mas não quiseram, muitos não quiseram, né, Carlos? Deixa eu trazer um complemento aqui de 2 coisas para vocês, né? Primeiro, já a gente vai desconstruir o mito da Débora, que é uma coitadinha que foi presa porque escreveu Perdeu o Mané. A gente vai desconstruir esse mito já. Mas antes, tem um bolsonarista chamado Leandro Ruschel, que fez uma publicação nas redes sociais há 22 horas atrás, Rovai, e que cometeu um ato falho, falando sobre os acordos de não persecução penal. Eu não vou ler o texto na íntegra que ele publicou, porque é muito grande. Eu vou ler só as 2 primeiras linhas, os 2 primeiros parágrafos dele. Olha o que ele escreveu. Anistia já. A esquerda tem promovido que os condenados pelo 8 de janeiro poderiam evitar a prisão ao fazer um acordo com a justiça. Não caiam nessa manipulação barata. E aí agora vem a parte magnífica, Adri. Para ficar claro, o acordo de não persecução penal foi oferecido apenas às pessoas que foram presas por estarem, em letras garrafais, pacificamente protestando em frente ao QG do Exército de Brasília. Ou seja, ele confessa que o resto que foi condenado porque não eram pacíficos. E aí, para poder desconstruir a narrativa da senhora Débora, ela não foi condenada porque pinchou ali, tá? Escreveu, perdeu o mané. Já os crimes que a maioria foram condenados dele foram 5, mas eu vou citar 6 que geraram essa pena da Débora e de outros, né, que tiveram penas ali acima de 17 anos. Quais foram os crimes, Dri? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado,
associação criminosa, incitação ao crime e destruição. Então, assim, não foi porque ela escreveu lá perdeu o mané, é porque ela estava contribuindo para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, para o golpe de Estado, teve o dano qualificado, a associação criminosa, e a gente já viu aqui na semana passada que o canalha do Bolsonaro chegou a utilizar até vídeo das crianças, Dri, as filhas dessa moça, para poder se proteger. Eu formalizei uma denúncia, vou apresentar ao Ministério Público Federal, porque como elas são crianças, o ECA as protege para que Bolsonaro não faça o que ele fez. Então, não, meus amigos, a coitadinha, entre aspas, da Débora, não foi presa porque escreveu perdeu o mané. E como confessou o próprio Leandro Ruschel, o acordo de não persecução penal foi oferecido para aqueles que protestaram pacificamente. Aqueles que foram condenados é o que não estavam protestando pacificamente. Ato falho, Dri. Não, e eles falam como se fosse isso, a pessoa foi lá e foi presa. Não, ela tinha, mesmo que acontecesse isso, poxa vida, tal, se ela estava ali no meio, ela podia ter assinado esse acordo, né, de persecução penal, que voltou muito a circular esse vídeo sobre isso, para gente, se ele estava assim, podia ter feito esse acordo. Olha só, solta o vídeo, Gui. Persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui eu gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal, que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado, em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. A informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Podemos renovar a oferta? Com certeza. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Veja bem, tem um superchat aqui dizendo que deveria ser de graça. Mas é só para quem faz. É só favor tirar a multa, 100% fará o acordo. Rosimeire, já tem isso. É só para quem pode pagar. Veja, se o cara falar, eu não posso pagar, atestado de pobreza, vai lá, não paga. Agora, se o cara chega a ganhar 30 mil por mês de salário, pode pagar 5 mil, não significa nada. Vai ter que pagar. Mas se o cara alegar, provavelmente o Ministério está tão afim de fazer os acordos que faz. Por que eles não saem, Carlito e Dri? Por que eles não... Porque a prisão deles é a possibilidade de o Bolsonaro ser anistiado. Então, eles ficam ali para dar discurso, para que tenha manifestação. Tadinho de não sei o quê, a senhora que não sei o que lá.
Essa coisa do Barroso, a gente tem que pôr todo dia, repetir em um todos os programas, fazer um corte, desmontar essa versão. Carlito, faz um vídeo lá no teu canal, no Historiador. Quem, aliás, não conhece o canal do Carlito, Historiador, vai lá, se inscreve, apoia o Carlito lá, tem um apoie-se lá também, porque ele está aqui, mas ele tem como várias pessoas, como o Miguel, que tem o cafezinho, a Sinara, que tem o Socialista Moreno, a Fórum tenta ser um hub de experiências de qualidade, tenta trazer para cá aquelas pessoas que já tenham também canais, que às vezes algumas não têm, né, e que têm uma expressão no ecossistema informativo de qualidade. E o Carlito é um desses que tem lá o Historiador. Põe lá, faz o vídeo, mostra o como é mentira. A gente precisa desmascarar essa história, acabar com esse discurso deles. Olha, coitados dos caras do 8 de janeiro. Eles têm a possibilidade de sair ficando 2... A única pena que eles têm é 2 anos sem se manifestar em rede social. Os 5 mil não precisa de nada. E o cursinho sobre a democracia. Cursinho sobre democracia, que para eles é muito importante. Mas eles não acreditam, né? Eles acham que... Será que o cursinho de democracia que está pegando? Deve ser, né? Não, é que assim, eu acho que o cara que estava lá são os caras que eram muito fundamentalistas, né, extremistas, ali, bitolados, né? O cara que no domingo, na primeira semana de janeiro, pegou um ônibus para ir para Brasília, para ir lá. O cara era muito bitolado ali nessa causa. E eu acho que ele não topa o acordo porque não quer, sei lá, né? Eu acho que qualquer um, né, gente? Para você ficar livre, não cabe, encerra a história, né? Não, o cara acredita que ele estava lá numa causa. É importante pensar no seguinte, né? Eu até estava vendo uma matéria do Paulo Motorim lá no Intercept Brasil, mostrando que metade dos condenados fugiram também, né? Então não tem mais de 200 presos, né? O Paulo Motorim mostrou lá na matéria, inclusive ele entrevistou um golpista lá em Buenos Aires, que segundo ele tem recebido apoio do governo Milei, de empresários brasileiros, enfim. Então, já é outra mentira, que tem 200 e tantos coitados presos, né? Agora, sabe qual é a pergunta que não quer calar, Rovai? Será que o Bolsonaro não toparia um acordo de não persecução penal? Hein? Mas será? Ele não dá, ele não vai porque ele tem muita prova, né? Não, mas eu falo assim, será que se tivesse oferecido esse acordo para ele, será que essa tropa toda aí, imagina que ele falaria não? Será que eles acham que fariam como Lula? Não vou fugir do Brasil porque eu vou provar que a Lava Jato é uma farsa, não vou colocar a tornozeleira eletrônica para sair da cadeia porque eu vou provar. Será? Não vai. O filho 03 já fugiu, né? A gente precisa lembrar, não veio ontem para o ato do pai. Fugiu.